você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, começa agora o programa Dualidade. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino. E estamos aqui recebendo a querida Kátia Teixeira, que é empresária, palestrante, master coach e várias outras coisas. Seja muito bem-vinda, Kátia. Obrigada, Celina. Queria te agradecer essa oportunidade, né, de poder estar falando com o teu público e pela sua generosidade de ter me trazido até Nós aqui. que agradecemos demais você estar aqui, estamos muito felizes. Querida, você pode falar um pouquinho sobre o que é esse empreendedorismo que a gente vai colocar em foco? Então, né, as pessoas sempre me perguntam do que se trata empreender, né? Empreender se trata de ir lá e fazer acontecer. Você sonha, né? E depois você realiza. Para você empreender, você precisa ter objetivo principal bem definido, porque às vezes a gente tem um sonho e a gente começa a falar assim, eu vou fazer assim, vou fazer assado, mas fica no âmbito do sonho, então não dá. Põe no papel, faz um planejamento, escreve direitinho tudo aquilo que Plano você... de negócio. Tem que ter, né? Porque senão você acaba não dando passos rumo ao seu desejo. Aí qualquer outra coisa tira o seu foco e você vai perdendo durante o caminho, né, a intenção daquilo que você realmente quer. Então, quando você quer empreender, você precisa saber que, primeiro, você vai acordar desempregado todo dia. É muito importante. Porque quando você está empregado numa empresa, você tem o seu fixo, o seu certo ali, né? Então, quando você vai empreender, já não tem, né? E se você não tiver o seu objetivo principal bem definido, as coisas ficam muito complicadas, porque você vai atirando para tudo quanto é lado, né? Então, empreender, primeiro de tudo, demanda você ter essa coragem, essa assertividade no olhar que você quer para a sua vida. Qualquer um pode ser empreendedor? Sim, eu acredito que qualquer um possa ser empreendedor. O que existe são pessoas que são mais focadas, né? Que são mais corajosas. Quando a gente fala em empreendedorismo, não tem como não falar da palavra coragem. Então, você tem que ter coragem para contar a sua ideia para as outras pessoas, né? Dividir e ouvir. Em dado momento, você é louca, isso não vai acontecer nunca, né? Então, você precisa primeiro estar com essa coragem, com esse desejo muito aprofundado. Depois disso, resiliência. Né? A gente fala muito de resiliência. Resiliência é um termo da física, né? Onde você gera um impacto num objeto, ele rapidamente volta ao seu estado natural. Sim, sim. Né? Então, você acredita que todos podem ser empreendedores? Sem dúvida nenhuma, todos sim. Como é que você começou esse negócio? Você tinha quantos anos? Como é que foi o primeiro passo? Conta pra gente. Então, a minha vida empreendedora começou de uma forma que eu costumo dizer que não é triste. Eu venho da periferia da Zona Norte, né? Não sei quem conhece a Zona Norte de São Paulo. Venho ali do Mandaqui, da Mariquinha Viana, enfim. E eu sou bailarina clássica formada pelo Teatro Municipal. E os meus pais, alfaiate e costureira. Né? Eu estudei num colégio bem bacana da região. Por quê? Porque minha mãe fazia os uniformes desse colégio para que eu pudesse estudar lá. Eu frequentei um clube muito legal da Zona Norte. Por quê? Porque a minha mãe fazia os uniformes para eu poder ser associada desse clube. E por fim, quando eu completei 17 anos, naquela época eu não entendi por quê, naquela época, como assim com 17 anos você ganha um carro? Eu ganhei uma Brasília verde metálica, linda de morrer, porque a minha mãe fez todos os uniformes na época da Marte Veículos, nem sei se existe ainda, e eu ganhei. Eu faço aniversário dia 12 de novembro, e meu pai dia 19 de novembro. E ali foi uma comemoração muito bonita, só que no dia 20 de janeiro meu pai veio a falecer com um infarto fulminante. Poderia ter sido triste essa história, né? Se depois de 4 meses a minha mãe não tivesse sido atropelada por um ônibus em cima da calçada. E aí, literalmente, Celina, eu fiquei sozinha. Agora eu entendi porque que eles me deram a Brasília. O que que eu fiz? Vendi a Brasília, né? Vendi o infesto, que meu pai morreu, ficou um infesto na mesa. Minha mãe não tinha ainda noção de corte, ela era costureira. A gente vendeu aquele infesto de tecido para pagar, né? As lojas de tecido das quais eles tinham comprado. E quando a minha mãe foi atropelada, eu tinha só aquelas máquinas, né? E eu era só uma bailarina clássica. Eles me mostraram um mundo que não era o meu mundo. Eu não era uma menina rica, bailarina clássica,
né? E ali aquilo começou, então eu entendi que eu tinha que viver de alguma coisa, né? Meu pai era um homem muito politizado. Ele era aquele cara que na comunidade ele ajudava, levava. A moça precisava ter filho, ele punha no carro e levava. Né? O garotinho caiu, machucou o joelho, meu pai punha no carro e levava para o hospital, levava uma galerinha para a escola. Meu pai sempre foi muito a favor da comunidade, né? Então, quando aconteceu tudo isso, o que eu pensei? Falei, o governo é que tem que me ajudar. Uhum. Eu tanto acreditei nisso que eu fui na lista telefônica, na época não tinha Google, e procurei lá alguns órgãos do governo e eu achei 2. Câmara Municipal de São Paulo, que ficava no Anhangabaú, e a Assembleia Legislativa, que ficava lá no Ibirapuera. Eu falei, bom, Anhangabaú é mais próximo. Tive coragem, fui até a Câmara Municipal de São Paulo, aleatoriamente escolhi um dos vereadores e fui conversar com ele, né? E para encurtar um pouquinho a história, disse para ele que precisava de um emprego, precisava trabalhar, porque meu pai tinha morrido, minha mãe estava no hospital e eu só sabia dançar. E aí, curiosamente, ele me deu uma oportunidade, nós ficamos 12 anos juntos. E dentro desses 12 anos que eu trabalhei com o Dr. Jamil Ochoa na Câmara Municipal de São Paulo, foi quando surgiu a Caane, que foi minha primeira empresa de brindes, né? Que hoje ele trabalha com descartáveis para hotéis e motéis, a gente pivotou um pouquinho a empresa. E ali eu comecei a empreender, vendendo porta-título de eleitor, reguinha, essas coisas todas que político compra em época de campanha. E depois você foi convidada para outro projeto, né? Falar disso, aí houveram nessa trajetória toda mais de 12 empresas, né? Algumas eu quebrei, algumas eu doei, algumas eu venci. E, de repente, surgiu uma grande oportunidade na minha vida, né? Passado esses 34 anos. Eu fui convidada para fazer parte de um programa que chama-se 10 mil mulheres no mundo, bancado pela Goldman Sachs, que é um banco americano. E eu queria entender por quê, né? Porque eu fui escolhida para fazer parte desse projeto, desse grupo tão seleto de mulheres, somente 10 mil empresárias no mundo todo. Né? Você recebeu o quê? Um e-mail? Na verdade, eu fui convidada para telefonema? participar eu recebi um e-mail para participar de uma seleção, né? E foram 6 etapas, né? Quase 8 meses de seleção. Que a gente e você estava estava entre as 10 mil Isso. mulheres. Nós vamos continuar conversando sobre isso. Ok. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Fica com a gente volta logo, logo.